Os ajustes na proposta de concessão para o tratamento de esgoto em Bauru para as obras de tratamento de saneamento e também da drenagem urbana na Avenida Nações Unidas. Este foi o objeto de uma reunião pública convocada no auditório do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, com a presença de representantes do Poder Executivo, do Departamento de Água e Esgoto, DAE, vereadores, empresários, sindicatos e segmentos da sociedade civil e a FIP, a fundação contratada para a consultoria do estudo da obra. O modelo que está sendo discutido e que se pretende que seja aprovado, ele tem esse pilar, o pilar de sustentação do projeto, mas também o pilar de sustentação do DAE. Então uma coisa anda junto com a outra, porque todo o sistema de esgoto ele é dependente do funcionamento do sistema de abastecimento de água. Nesse caso do estudo da FIP, a gente tem um parâmetro para a competição, sempre pensando na eventual aprovação da proposta para a comunidade. 90% do custeio da tarifa de esgoto, como se sabe, hoje a gente paga 60 mais 5 para o fundo. De que forma essa competição da experiência do senhor pode se encaixar na atração do investidor para fazer o chamado deságio? É evidente que toda modelagem ela foi feita em cima dos parâmetros que são viáveis, né? Não fomos além daquilo que o projeto permitia de viabilidade. Qual foi o máximo que nós conseguimos de investimento com uma tarifa que fosse razoável? A tarifa razoável hoje, entre sistemas da Sabesp, sistemas das maiores cidades que estão no entorno, é 100% do valor da tarifa de água. E nós adotamos para Bauru 90%. Né? Hoje, na verdade, não é 60 mais 5, é 65 mais 5. Hoje a tarifa de esgoto, ela remunera tão somente a coleta, não remunera o tratamento. O que nós fizemos foi incorporar essa parcela do tratamento na tarifa do esgoto. Esse máximo de 90% da referência da tarifa de água vai sofrer um deságio, diferença essa que vai subsidiar o próprio DAE. Nossa reflexão esse é um modelo diferente em todo o país dos estudos que a própria FIP acompanha. Normalmente se traz, inclusive, a tarifa de água subsidiando os serviços de esgoto. Aqui nós estamos falando de uma espécie de competição que vai custear, como o senhor disse, uma parte do funcionamento da outra etapa da obrigação da autarquia, que é abastecimento de água, reservação e outros níveis. De que forma a questão do componente chamado modicidade tarifária pode ou não interferir nesse raciocínio? A partir do momento que há uma política tarifária, não há uma política tarifária vindo de um embate particular, de embate de empresas. A prefeitura estabeleceu uma tarifa que ela entende que ela é módica para o usuário. Essa tarifa módica é a tarifa que expressa dentro da sua política tarifária. O que acontece? Tem todo um sistema investido pelo DAE, seja de rede, seja da própria parcela da ET, que nós estamos falando, que vai ser revertido ao próprio DAE, porque o DAE investiu isso no passado. Então, esta compensação, ela não é uma compensação só de subsídio, é uma compensação realmente de contrapartida do privado. Se o senhor vê perspectiva de que ele atraia investidores com essas obrigações todas? Nós acreditamos e esse parâmetro nós vamos ter no período de debate do projeto, porque isso nós estamos debatendo a lei, mas haverá um período de consulta pública, de debate de audiências públicas, aonde nós vamos ver a percepção do próprio mercado que atua nesse segmento. Por fim, as emendas que foram apresentadas, várias delas, a FIP já havia se posicionado, mas agora é formal no projeto de lei, de que, por exemplo, incorporar as premissas do estudo, a questão da própria lógica das tarifas, não vê nenhum óbice do ponto de vista da fundação, exceto a questão da agência reguladora, que me parece que é uma regra da própria lei de concessão e, portanto, não poderia ou não faria sentido jurídico estar de fora. Sim, a imposição da agência, como é um contrato de prestação de serviço, a gente vê e tem visto em todo o país, em todos os exemplos de concessões de saneamento, é um contrato entre a administração pública e uma entidade. Por maneira geral, uma entidade pública. E isso tem sido
objeto de decisão da administração, porque se for por lei, amanhã você querendo trocar a agência, você vai ter que submeter uma aprovação legal. O que a gente não vê fazer sentido para um contrato que não é um contrato que você está delegando as funções da política municipal. As políticas tarifárias, políticas de execução do contrato, quem define é o poder concedente e o município. Nós sabemos que o tratamento de esgoto é algo importante para a cidade. É um tema que eu considero caro. Por que caro? Porque você tem uma obra que não foi entregue, uma obra que a população pagou, você tem um fundo que está reservado com valor de dinheiro até um valor que é possível você avançar para uma conclusão da obra. Mas fica o impasse que nós já tivemos no passado. Será que é possível você concluir essa obra apenas com uma licitação, de maneira, aquela licitação padrão que você licita e depois você passa realmente para ser operado? Então fica essa pergunta. E nós começamos a entender que no passado já não se deu certo, né? O DAI ele tentou por um projeto que foi feito, tentou fazer, no caso, a construção. Hoje nós temos uma estação pela metade, uma estação que está com rachaduras, com vários problemas, e aí fica uma dúvida, será que é possível uma licitação normal? Ao meu ver, não. Eu acho que nós precisamos realmente terceirizar esse serviço. Como terceirizar essa obra, melhor dizendo? Você passar para a iniciativa privada essa obra para que ela possa concluir essa obra, terminar o que está lá, e aí sim a gente podemos ter realmente uma estação de tratamento de esgoto completa para conseguir realmente atrair novos investimentos para a cidade, porque o esgoto hoje, quando se fala de esgoto, ele pega desde a pessoa mais humilde na cidade, que mora lá na sua casa, na periferia, que não tem o saneamento básico, até o grande empresário que não consegue realmente ter o seu tratamento de esgoto na sua empresa. E muitas vezes ele tem que fazer por conta própria. Então a gente precisa pensar qual cidade nós queremos para os próximos anos, qual futuro nós queremos para as gerações futuras. Eu acho que não dá mais para que a gente avance sem realmente ter o esgoto tratado na cidade. A gente precisa resolver. Se os vereadores decidirem que tem que ser por meio de uma licitação normal, que eu acho que isso vai encarecer muito e nós podemos nunca sair deste capítulo, então que a gente possa realmente definir por esse caminho numa votação. Mas se os vereadores entendem que o caminho é uma concessão, aonde você passa para a iniciativa privada terminar a estação, independente da maneira que ela esteja, eles têm que terminar, eles vão colocar recurso, eles vão finalizar e vão começar a receber depois que ela estiver concluída, e aí eles vão operar essa estação, ou realmente a gente vai continuar parado. Então fica a pergunta, eu acho que nós temos que avançar para uma votação, se passar para uma concessão, para que a gente possa garantir o futuro realmente da cidade com esgoto tratado. É o que os empresários querem, é o que a população quer, o esgoto tratado na porta da sua casa. É muito ruim você pagar por algo que você não tem, é ruim você custear algo que você não vê o resultado. Então acho que obra boa é obra entregue, é obra operando, e é o esgoto tratado que a gente tanto sonhou para atrair novos investimentos para Bauru. O que eu acho que é importante ressaltar é que a gente continua, de certa forma, sendo um agente de fiscalização, né? Você tem vai ter uma agência reguladora especificamente que vai balizar esses valores, para a gente poder ter um norte que não vai sair da cabeça da concessionária aumentar absurdamente os custos para a população, e nem faríamos isso, porque a gente vai precisar de fato encaixar essa tarifação entre água e esgoto, fazer as adequações necessárias e fiscalizar. Eu acho que isso tudo pode ser discutido por meio da agência reguladora, regulado. Nenhum prefeito, nenhum gestor público quer que isso pese para a população, mas vale ressaltar que hoje a população já está sendo penalizada diante do pagamento que ela já faz do esgoto e não tem em casa. Nós queremos equacionar isso e, logicamente, tudo isso passa a ser auditado, passa a ser fiscalizado, então ninguém vai subir uma tarifa de forma irresponsável. Pelo contrário, a gente também tem os benefícios dessa concessão acontecer, que é o tratamento 100% esgoto, que é uma cidade economicamente muito mais preparada para receber novos investimentos e, consequentemente, a população já pagando aquilo que, de fato, ela vai ter. O esgoto ninguém vê, mas ele está lá na conta todos os meses. Então, acho que é importante ressaltar que existe, a partir da aprovação ou não do projeto, se aprovado, todo o escalonamento, né? Uma audiência pública, uma consulta, uma agência que vai regular, de fato, o custo
que ele vai ter para tratar esse esgoto, assim como a gente tem o custo para colocar água na torneira da população. Então eu acho que é uma preocupação nossa e de todos os outros que virão. Então acho que a gente precisa tranquilizar a população que ninguém vai abrir para uma concessão que a gente não tenha o controle disso. Embora a senhora tenha comentado que essas fases de consulta, de projeto em si, obviamente no programa de concessão vem depois, há do ponto de vista político pelo menos 3 emendas que antecipam algumas regras, como a questão, por exemplo, de estabelecer as obrigações, tarifa única, que na opinião jurídica e da FIP agora tecnicamente são aceitáveis. A senhora concorda com essas emendas? Já concordamos, já colocamos à disposição o fato de colocarmos no escopo que o nosso norte será o projeto da FIP, não vejo problema algum nisso. Em deixar claro, por exemplo, que a tarifa vai ser investida no esgoto e não nas Nações Unidas. Eu acho que todas essas emendas vieram, na verdade, contribuir e não nos opusemos. O que a gente precisa entender é que a gente tem um time de aprovação do projeto, principalmente, já se passaram 10 meses. Então, quando alguns vereadores especificamente falam que precisa de mais tempo, me causa estranheza, porque se em 10 meses não conseguir esclarecer as dúvidas, na minha opinião, nem em 10 anos vai ser possível. Nem sempre a pessoa recebe a resposta que quer e aí vai dificultando o projeto. Mas, de certa forma, a gente está sempre à disposição. Acho que as emendas, na verdade, o Legislativo tem muito a contribuir e contribuir, inclusive, em outras discussões, porque algumas coisas do projeto foram remodeladas justamente para atender algumas das sugestões, como a estação de tratamento de água, por exemplo, que foi colocada junto no projeto depois de uma deliberação conjunta.